Oi, pessoal. Olha, mediunidade é um daqueles assuntos que atravessam culturas, atravessam milênios e que despertam de tudo um pouco, né? Desde fascínio até um certo ceticismo. Então, hoje, a gente vai mergulhar nesse universo para tentar entender o que é, como se manifesta e, principalmente, porque essa busca por conexão parece ser algo tão constante na nossa história. A ideia é explorar isso de uma forma bem clara e direta. A grande pergunta que move tantas tradições espirituais é uma que provavelmente todo mundo já se fez em algum momento. Será que existe algo além do que a gente consegue ver, ouvir e tocar? Será que dá para criar uma ponte com esse plano que a gente não enxerga? É essa curiosidade que a gente vai investigar agora. Para organizar as ideias, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal ponte entre mundos. Depois, vamos ver como isso é um fenômeno global. Aí vamos descobrir como essa conexão acontece na prática, quais são os diferentes caminhos para chegar lá. E, por fim, refletir sobre o porquê dessa busca ser tão antiga e duradoura. Ok, vamos começar pelo básico, né? Afinal de contas, o que exatamente quer dizer a palavra mediunidade? A palavra-chave aqui, gente, é ponte. A mediunidade é vista como essa capacidade de fazer a comunicação entre dimensões diferentes. E olha, embora o fenômeno seja super antigo, o termo em si foi popularizado lá no século XIX por Allan Kardec, que foi quem codificou o espiritismo e definiu a mediunidade como uma faculdade natural do ser humano. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. O nome mediunidade pode até ser moderno, mas a prática, nossa, a prática é tão antiga quanto a própria humanidade. Ela tem raízes em todos os cantos do planeta. A longevidade disso é impressionante, né? A gente está falando de práticas xamânicas que datam de 10 mil anos antes de Cristo, passando pelos famosos oráculos da Grécia Antiga que aconselhavam até os grandes líderes. Aí vem a codificação filosófica no século XIX, até chegar nas mil e uma formas que a gente encontra hoje em dia. A busca por essa conexão, sem dúvida, é uma constante na história. E o que é mais fascinante é como cada cultura interpreta essa conexão de um jeito. No espiritismo, é uma ferramenta de aprendizado. Na Umbanda e no Candomblé, os médiuns são chamados de cavalos, né, que servem de veículo para os guias. No xamanismo, o foco é a cura da comunidade. E fenômenos parecidos aparecem até no cristianismo carismático, no hinduísmo, no budismo. Isso mostra como uma mesma experiência ganha roupagens diferentes de acordo com a visão de mundo de cada povo. Certo, já vimos o que é e onde o fenômeno aparece. Mas a grande questão é, como é que essa conexão realmente acontece? Quais são as formas que ela assume na prática? Bom, as formas de manifestação são muitas. Algumas das mais conhecidas são a psicografia, que é a comunicação pela escrita, a clarividência e a clareaudiência, que é ver e ouvir o plano espiritual, a mediunidade de cura, pela canalização de energias e talvez a mais famosa de todas, que é a incorporação. A incorporação é isso, quando o médium serve de veículo para que uma outra consciência se manifeste. Mas o que será que o médium sente ou percebe durante esse processo? Pois é, isso pode variar bastante. E aqui a coisa fica ainda mais detalhada. Não existe só um tipo de incorporação. Existem diferentes níveis de consciência. Na chamada incorporação inconsciente, o médium apaga, não se lembra de nada. Na semiconsciente, a memória é parcial, fica aquela lembrança vaga, como se fosse um sonho. E tem a consciente, em que o médium permanece totalmente ciente de tudo, funcionando como um intérprete da comunicação. A porta de entrada para tudo isso acontecer é o que a gente chama de transe. É um estado alterado de consciência, sabe? Pode ser natural ou induzido. E é o que permite ao médium, digamos, sintonizar outras frequências, outros planos. É nesse estado que os fenômenos ocorrem. Mas como é que se chega nesse estado de transe? Bom, aqui a história se divide em duas grandes abordagens, com filosofias e métodos bem diferentes para alcançar essa conexão espiritual. De um lado, a gente tem a abordagem xamânica. Ela muitas vezes usa ferramentas externas como tambores, cantos ou até substâncias da natureza para induzir o transe. O foco costuma ser a cura e a conexão com o cosmos. Do outro lado, tem a abordagem filosófica, como a do espiritismo. Ali, o caminho é o desenvolvimento moral, o estudo. A mediunidade é vista como uma flor que desabrocha naturalmente, sem precisar de nenhum estímulo de fora. Nessa via xamânica, certas plantas que são chamadas de enteógenos são vistas como sagradas. A ayahuasca na Amazônia ou o peiote na América do Norte são alguns exemplos.
E é fundamental entender que o uso delas acontece sempre dentro de um contexto ritualístico e cultural muito específico, com muito respeito e um propósito claro. E aí, em contraste total com isso, vem a visão espírita. Esse pensamento defende que a conexão tem que vir de dentro para fora, através da disciplina moral, do estudo. Para essa corrente, usar qualquer substância externa é desnecessário e até desaconselhado. A sintonia, para eles, tem que ser puramente espiritual. Então, depois de entender o que é, onde aparece e como acontece, a gente chega na pergunta mais importante de todas: por quê? Qual é o propósito por trás dessa busca tão persistente por uma conexão com o mundo invisível? E o mais legal é que, aqui, não importa a cultura ou a abordagem, os propósitos quase sempre são os mesmos. A mediunidade é vista como um caminho para a cura, uma fonte de orientação e consolo, uma ferramenta de autoconhecimento e, talvez o mais importante de tudo, uma forma de satisfazer aquela necessidade bem humana de se sentir parte de algo maior. E essa busca continua mais viva do que nunca. Hoje em dia, a mediunidade não só persiste firme e forte nas tradições antigas, como também virou objeto de estudo da parapsicologia e se reinventa em novas práticas de espiritualidade. Isso mostra uma capacidade incrível de se adaptar ao longo do tempo. E tudo isso nos deixa como uma reflexão final. O fato de que, em todas as épocas, em todos os lugares, a humanidade sempre procurou essas pontes para o invisível, talvez revele menos sobre o que de fato existe do outro lado e muito mais sobre a profundidade da nossa própria busca por um significado.